E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre o último episódio de Alquimia das Almas e que episódio surpreendente, realmente me enganaram no final. E eu fiquei muito feliz que isso aconteceu. Se você ainda não assistiu o episódio, dá um pause aí porque a partir de agora vai ter spoiler. E finalmente a gente teve um final feliz realmente. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um dos principais momentos desse último episódio, relembrar algumas coisas e fazer uma conversa bem legal sobre isso. Então a gente teve já o último episódio começando, né, com a reunião da Naxu com o Jiangu. Então isso foi uma forma legal assim de reiniciar a história deles ali, mas vocês viram que até o casamento ele teve meio que uma cara de velório. O episódio começou meio triste, dando a impressão de que realmente eles não iam ficar juntos. Se você está aqui pela primeira vez, sou o Júlio Cobras, dá um like no vídeo, curte o canal para não perder nada. Tô sempre falando sobre séries, filmes e tudo que está acontecendo na cultura pop. Então esse início foi meio agridoce ali, a gente tendo sempre a impressão de que ela está se despedindo, ela vai dizer adeus e daqui a pouco ela vai embora. Mas ao mesmo tempo a gente viu, né, o mestre Lee explicando toda a situação do que necessitaria ser feito. Então a gente viu que os dois estavam dispostos a fazer um grande sacrifício para salvar a humanidade e eles se prepararam realmente para isso. Então eles fizeram o casamento ali testemunhado pelo mestre Lee e eles tiveram ali alguns momentos sozinhos como casal. Mas enquanto isso, né, do outro lado o Jinmu estava aprontando de tudo para realmente conseguir libertar o Pássaro de Fogo. E ele junto com o rei e a Assembleia Unânime tentando invadir o local em que ficam as relíquias sagradas. E ali a gente teve a primeira cena mais marcante desse episódio, que foi quando a Lady Jean tentou proteger o local mágico, arriscando a sua vida, e ali ela resgatou um pouco, né, da sua personagem, do lado positivo dela, porque realmente ela teve diversas coisas de personagem má, tentando resgatar a sua filha, a Buyon, de uma forma ou de outra, né, como o papel de mãe. E aqui eu vou fazer a minha primeira crítica em relação ao final desse episódio, uma coisa que eu não gostei. Ela é uma mãe que ficou 30 episódios tentando resgatar sua filha e ela não teve 30 segundos para dizer adeus. E aí vai a minha segunda crítica. E a gente teve a participação da Yeon Sung-mi por 20 episódios e não pode ter 5 segundos ali dela dizendo adeus para sua mãe, como Buyon mesmo. Então aqui fica, né, a minha crítica em relação a isso, que não foi bem planejado pela equipe, aconteceu alguma coisa que não foi explicada até agora e que deixou meio que uma mancha, né, nesse final de episódio, desse final de temporada. E a última coisinha para terminar, para encerrar com esse assunto, é que realmente a atriz que fez a Naxu agora, ela não tem realmente o mesmo carisma da Yeon Sung-mi, mas tudo bem, tirado isso, ela conseguiu levar bem o papel e conseguir fazer com que a gente se emocionasse, isso é muito importante. Isso até nem é culpa dela, porque realmente a gente ficou 20 episódios assistindo a outra, e acaba que boa parte do público também se afeiçoou a ela, mas só mais do meio para o final dessa segunda temporada. Então a gente teve aquela cena magnífica da Lady Jean protegendo as relíquias e logo depois o Park Jin também, né, fazendo quase que uma despedida da serva Kim. Ali foi a parte mais preocupante assim desse meio de episódio, em que ele se obriga a fechar as duas dentro daquele local ali e depois ele vai enfrentar toda a Assembleia Unânime sozinho. Ali foi uma das cenas também mais legais, ele protegendo, lutando, e quando ele leva um golpe de espada pelas costas ali que deu a entender que ele estava se despedindo, quando ele coloca a aliança no dedo, ali foi a cena talvez mais triste que aconteceu durante essa segunda temporada inteira, junto com aquela parte de quase morte do Yu que a gente teve há uns 2, 3 episódios para trás. Então aquela ali foi uma parte que emocionou bastante pela coragem dele e pela retidão de caráter que ele demonstrou. Isso foi bem importante porque ele é uma influência muito grande para o Jiangu, que é outro personagem também que tem uma retidão de caráter absurda. E aí a partir desse momento, né, o Jiangu volta e enxerga aqueles 3 caixões, né, que estavam dando de spoiler pra gente ali, mas logo na sequência eles já falam que os caixões estão vazios e ali meio que cortou o nosso barato, porque daí já deu para ver assim que eles estavam vivos e que estavam em outro lugar. Isso é muito certo em filmes e séries, que senão a gente não enxerga o corpo, não tem morto. Então meio que foi um balde de água fria, mas logo na sequência, né, o Jiangu já falou assim, não, nem tudo que aconteceu aí é para se acabar, assim dessa forma. Então já se mostrou ele sendo recuperado, as outras duas também já estavam bem,
coisa que não deixou a gente chorar pela morte de alguém. Isso poderia ter sido enrolado um pouquinho mais pro final, para que a gente tivesse um suspense um pouquinho maior, né? Isso também poderia ter sido mais bem trabalhado. O problema disso realmente é que só tem 10 episódios nessa segunda temporada e várias coisas foram aceleradas, como por exemplo isso que eu tô falando agora. Depois disso, o pessoal se reúne realmente para enfrentar o Jinmu e o Pássaro de Fogo, e aí fica decidido que a Buyon, né, vai retornar ao seu corpo, e aí aquela cena da Naxu desmaiando ali indicava isso, que ela tinha saído da alma, mas ali a gente nem acreditava mais que ela ia morrer, porque já tinha deixado bem claro que a Buyon era uma grande heroína nessa história, que estava ajudando o Jung-woo realmente a enfrentar o Pássaro de Fogo, que seria algo inevitável. Então eles conseguiram fazer com que o Jung-woo soltasse o Pássaro de Fogo, e ao mesmo tempo ele eliminou ali toda a Assembleia Unânime e mais o Jinmu. O Jinmu também poderia ter sido morto de uma forma mais cruel, que demorasse mais tempo. E aí a gente teve uma cena muito bonita dele lutando, né, contra o Pássaro de Fogo com a ajuda da Buyon, que a partir disso também meio que se despede, e ela depois vai conversar com a Naxu para dizer que ela vai poder voltar à vida. Isso ficou bem claro. E aí acaba que a gente teve um final bem feliz e satisfatório para todo mundo. Eu gostei bastante desse final, achei que surpreendeu por não ser um final mais triste, que era o que eu estava esperando, então eu fiquei muito agradecido de ter errado a minha interpretação final ali, de que os acontecimentos estavam levando para um final triste. Isso é a melhor coisa que a gente pode ver numa série, é quando o final não é óbvio. Então eu agradeço bastante por eu ter errado, espero que vocês tenham gostado também desse final de episódio impactado, e aí no final aparecem os bebês super bonitinhos ali do Dangu com a primavera, e a gente vê que a empregada Kim provavelmente vai estar grávida, e aí a gente tem o grande encerramento dos dois, que viraram grandes caçadores daquelas relíquias que se soltaram lá na época do ataque do Jinmu. Então a gente teve um final feliz, satisfatório, mas faltou algumas coisinhas ali que poderiam ter sido acrescentadas, muito em função da falta de tempo por causa desses somente 10 episódios. Talvez também eles ficaram muito tempo nesse negócio da volta da memória da Naxu, que poderia ter sido aproveitado mais no final. Então, comparando a primeira temporada com a segunda, eu diria que a primeira foi melhor e mais impactante, mas essa temporada aqui também foi ótima, mas realmente não chegou ao mesmo nível de satisfação absurda que teve a outra. Na outra a gente ficou chocado, né, com o final, e essa a gente ficou mais feliz, foi um negócio um pouco mais tranquilo, um final pacífico. Espero que vocês tenham gostado bastante do final, assim como eu gostei. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Um abraço e até o próximo vídeo.